E temos agora uma convidada, ainda sobre o PERSE, a falta de diálogo com o ministro Fernando Haddad. A gente conversa agora, gentilmente nos atende a deputada federal Renata Abreu, do Podemos aqui de São Paulo, que é uma das parlamentares que aguardam esse encontro com o ministro da Fazenda. Tudo bem, deputada? Muito obrigado mais uma vez, boa noite. Obrigada, Thiago, boa noite, uma alegria estar com vocês aqui na Jovem Pan. Deputada, tem essa discussão do PERSE, a MP da reoneração, tudo está junto, claro, e tem essa discussão sobre o Centrão poder rachar em meio a essa queda de braço entre o presidente Lula e o presidente da Câmara. Eu pergunto para a senhora o seguinte: qual vai ser a saída? A partir de que momento é possível começar a ver uma luz no fim do túnel desta relação difícil? Olha, tudo se estabelece através do diálogo e da compreensão do que está acontecendo. Inclusive, essa movimentação do PERSE diz muito sobre isso, né? Uma falta de diálogo. Um projeto que eu fui relatora, inclusive, que teve a aprovação da Câmara, do Senado, teve um veto do presidente da República derrubado, foi aprovada novamente na reforma tributária e agora, surpreendentemente, vem uma medida provisória acabando com um programa de um setor que foi o que mais empregou no Brasil, um setor que praticamente se autofinancia, porque só com as transações tributárias do PERSE a gente está falando de uma arrecadação do governo de 20 bilhões, e todos os 305 deputados mobilizados numa reunião que tem eu como relatora do PERSE na Câmara, deputado Felipe Carreiras, autor do PERSE, senadora Daniela, relatora no Senado, para dialogar, porque se tem uma pauta que tem apoio do Congresso, é necessário, sim, um diálogo permanente com o governo para que nada possa retroagir do que foi entendido pelos parlamentares como um programa essencial para a retomada de um setor extremamente prejudicado que tem gerado um crescimento econômico importante para o país. Então, a nossa luta eterna é esse diálogo permanente, né, da Câmara, do Congresso, com o governo para estabelecer as prioridades de fato e que as pautas que o governo estabeleça como prioritárias não sofram retrocessos ou sanções presidenciais. Deputada, claro que ainda há essa possibilidade de reunião com o Fernando Haddad, mas talvez só depois do Carnaval, mas a senhora já tem alguma sinalização em relação à MP da reoneração, se o governo pode recuar ou não vai recuar, ou não se sabe ainda? Olha, do que a gente tem de experiência aqui na Câmara, essa mobilização que tivemos hoje aqui em Brasília, ela leva muito entendimento de que o governo vai ter essa sensibilidade. A gente acredita nisso, né? A gente acredita que é necessária uma sensibilidade porque uma ação dessa, liquidando tudo que foi feito no Congresso, é muito ruim para o governo. É muito ruim. Então, assim, 305 deputados assinando um manifesto em defesa de um projeto que foi aprovado nas duas casas, se o governo não tiver essa sensibilidade, nós não iremos avançar. Então, existe todo um trabalho, estive hoje, inclusive, com o ministro Padilha, pedindo para que ajude na marcação dessa agenda e que a gente consiga levar os pontos das entidades e os pontos dos parlamentares para discussão junto com o ministro Haddad. Deputada Renata Abreu, vou trazer os nossos comentaristas agora. Passo a palavra para a Dora Kramer, que também participa da entrevista. Dora. Boa noite, deputada. Olha só, com relação ao PERSE, eu queria falar dos atritos na Câmara, mas tem uma questão aí no PERSE que me chama a atenção. O governo agora alega que há irregularidades, apresenta números dizendo que a renúncia fiscal foi muito além do previsto, ou seja, tem questões objetivas. Não se deveria levar em consideração, os parlamentares também não deveriam levar em consideração esses dados objetivos e particularmente em relação a essa questão das irregularidades que surgiu agora. Com certeza, Ivone, e por isso que a gente precisa estabelecer o diálogo. Primeiro que os números, eles não batem, porque, por exemplo, se você pegar os 44 quinais que foram aprovados no PERSE e somar as notas fiscais que foram emitidas para o setor, a gente está falando de aproximadamente 4,9 bilhões, que é muito diferente dos 17 bilhões que tem sido dito por aí. Se você pegar, por exemplo, os dados da Receita Federal, desses quinais que foram aprovados pelo PERSE, a gente está falando de 6 bilhões. A diferença é gigantesca. Então, da onde vem esses 17 bilhões que tem se dito que foi a renúncia fiscal do PERSE? E isso a gente
só vai saber, né, e hoje mesmo teve 4 solicitações, né, para o ministro de informações, de onde vem esses 17 bilhões. Claro que se tem algo discrepante é necessário sentar, repensar até o projeto, mas sem que a gente tenha os dados efetivos, porque os números são muito divergentes, e a gente está falando de dados oficiais, de dados da Receita Federal, das notas fiscais emitidas. Da onde está essa discrepância? Da onde vem esses 17 bilhões? Sem diálogo, a gente não avança. E um outro ponto importante, essa questão de falar de fraudes e tal, a gente nunca ouviu isso do próprio ministro. É aquele diz que me diz. Nunca houve uma manifestação efetiva do ministro Haddad que teve fraudes no PERS e outros. Se teve fraudes, então cabe à Receita Federal fiscalizar, penalizar, criminalizar quem as cometeu, mas jamais prejudicar um programa que está restabelecendo empregos no nosso país e que foi o que mais se restabeleceu por causa deste problema que precisa ser combatido. Ou seja, nós não podemos usar o discurso de combater a fraude matando trabalhadores e empresários que por esse programa investiram, criaram dívidas e que hoje tem uma insegurança jurídica tremenda por causa dessa medida provisória. Sua pergunta, Nelson Kobayashi. Deputada Renata Abreu, é um prazer falar contigo, muito boa noite. Eu quero mudar um pouquinho de assunto. Além de relatora da questão do PERS no Congresso, tem também a sua participação como presidente do Podemos. E aí eu quero perguntar a sua posição, ou do partido, em relação às eleições municipais esse ano, em especial aqui na capital de São Paulo. Como o Podemos vai atuar, vai participar da campanha na eleição municipal? Olha, o Podemos no estado de São Paulo foi um partido que cresceu muito, fomos o terceiro no estado que mais elegeu prefeituras de segundo turno. Temos apostado muito, muito na formação de novos líderes, né? Principalmente essa nova geração que vem se dedicando à política, e a gente tem contribuído muito para ser um instrumento de colocar novos líderes no país, e conseguimos grandes vitórias. Tivemos aí o prefeito de Osasco, o prefeito de Itapevi, que foi o prefeito reeleito com o maior percentual do Brasil, o prefeito mais bem avaliado do Brasil, o Dr. Furlan Macapá. Então, em São Paulo, a gente tem feito um trabalho, sim, de dar apoio, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. E aí, na capital, que você me perguntou, a gente tem uma aliança com o prefeito Ricardo Nunes, que é um prefeito de centro, que é um prefeito que dialoga, tem essa sensibilidade e esse carinho por ouvir e por olhar para a população, que é uma coisa que nós não podemos prezamos tanto, é o equilíbrio e o diálogo acima de tudo. Bom, deputada Renata Abreu, do Podemos aqui de São Paulo, como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, e voltaremos a nos falar. Bom trabalho e nessa hora, bom descanso, né? Um abraço. Obrigada, um grande abraço e parabéns à Jovem Pan e a todos vocês. Obrigado.